Olá pessoal, tudo bem? Estamos agora em mais uma semana de uma aula nova. Veremos como exportar para CSV com o plugin MMQGIS. Ou seja, vamos ver como transformar, até mesmo para que possamos manipular melhor os dados, uma tabela de atributos de uma camada vetorial para o formato CSV, que pode ser aberto tanto em aplicativos de texto como no Excel, por exemplo. Então vamos aqui. Os temas são uma tabela de atributos. O que é uma tabela de atributos? Mais ou menos, de uma maneira geral. Vamos ver uma noção disso. O formato Comma Separated Values, CSV, e o MMQGIS. Vamos ver os dois, não necessariamente relacionados nesse caso. E como exportar, como fazer a parte prática mesmo. Para você ter aquilo de forma a poder manipular simplesmente digitando. Então vamos ver isso aqui. Uma tabela de atributos. O que é uma tabela de atributos numa camada vetorial? Uma tabela de atributos é a característica de banco de dados visível no software de SIG. Ou seja, você pode, no QGIS com o botão direito do mouse, clique em cima da camada, entre em tabela de atributos e você vê todas as informações alfanuméricas relacionadas à camada, a cada registro, a cada feição. Então, podemos observar aqui, eu vou mostrar rapidamente. Por exemplo, temos esta camada aqui, em 4674, o sistema de referência de coordenadas. Ao clicarmos com o botão direito do mouse e abrir tabela de atributos, temos as ocorrências de cada município do estado de São Paulo e as características, entre elas o ID, mas também serve o CD Geocode M, com a geocodificação do município, de cada município. Veja que não pode faltar, não pode estar nulo. Pode estar nulo, talvez, algo daqui, área, nome do município e densidade. Mas o geocode não pode estar nulo, nem o ID, por exemplo. Qualquer um desses dois pode ser utilizado como ID, como chave primária. E não pode estar duplicado. Tem as ocorrências, cada município é uma ocorrência e cada atributo ou cada coluna abrange um conjunto de feições, de ocorrências. E o objeto em si é a camada como um todo, de todos os municípios do estado de São Paulo. Então, essas são as características básicas para que possamos trabalhar com o MMQGIS na transformação disso aqui, desse ambiente aqui, desses dados que não são geográficos, que são alfanuméricos, em um arquivo CSV, um único arquivo CSV. Então vamos voltar aos slides. Mas quais as nossas necessidades com esses dados? Vocês vão ver, quando forem trabalhar, que há necessidades de manipulação de chave primária, por exemplo. Manipulação que eu digo é, às vezes, a criação da chave primária, ou algum dado que serve como chave primária que não é numérico, que tem que estar idêntico à formatação dos nomes, por exemplo. Há diversas situações nesse sentido, em que é necessário você alterar, às vezes automaticamente, várias ocorrências, características específicas de várias ocorrências. E isso fica um pouco trabalhoso e às vezes torna-se até impossibilitado de se fazer no QGIS, diretamente no QGIS. Às vezes é necessário ir para algum Notepad, por exemplo. O Notepad é ou Sublime, em que você faz as edições de uma maneira mais facilitada, em termos de, por exemplo, trocar ponto por vírgula ou vírgula por ponto, e assim por diante. Mas vamos ver mais detalhadamente agora o formato Comma Separated Values, CSV, e o MMQGIS. O CSV é um arquivo para texto que pode ser aberto no Excel e que permite manipulações mais diretas, bem como uma retransformação para o ambiente QGIS, desde que com os valores numéricos das coordenadas geográficas ou UTM. Então, por exemplo, você pode ver aqui o QGIS. Você vem aqui ao QGIS,
clica aqui com o CSV, gerenciador de fontes de dados livres, texto delimitado, que é o CSV, coloca aqui, mas tem que ter a definição de geometria, com o campo X e o campo Y, no mínimo. Esses campos tem a questão de se estão em ponto ou em vírgula, por exemplo. Também pode ser em WKT ou sem geometria, mas sem geometria não vai aparecer na tela o desenho georreferenciado, por exemplo. Então você utiliza o CSV para manipular melhor os dados. Então, por exemplo, imagine que você entra aqui no Notepad. Vamos tirar isso aqui. Você pode abrir aqui e manipular melhor nesse programa Notepad ou no Sublime, por exemplo. Depois eu vou abrir aqui o que a gente vai fazer na prática. Vai voltando aqui aos slides. Então tem essa possibilidade de transformar e retransformar. Você transformar os dados em CSV, manipular textualmente e depois passar de volta para o QGIS com as coordenadas. Sem as coordenadas, a camada não vai aparecer georreferenciada, vai aparecer apenas uma abertura para a tabela de atributos, por exemplo. E o MMQGIS? É um complemento multiuso, permite uma série de manipulações no QGIS, inclusive geocodificação, tais como as que podemos citar numa rápida análise do plugin instalado, ou seja, vamos ao QGIS mostrar um pouco deste complemento. Você primeiramente vai a complementos, gerencia e instalar complementos, você digita MMQGIS e ele explica uma coleção de operações para camadas vetoriais. Quando instala, aparece o menu MMQGIS. Você pode animar linhas, animate, tem essa função animate, combinar atributos, fazer join de arquivo CSV. Você pode fazer spatial join, merge layers também, criar buffers, criar grid layer, linhas de conexão, distância e um diagrama de Voronoi. Geocodificar, CSV com serviço na web, geocodificar com street layer e fazer geocodificação reversa. Importar ou exportar, vamos trabalhar aqui, depois eu vou mostrar melhor. Modificar a projeção, por exemplo, deletar geometrias duplicadas e assim por diante, converter tipos de geometria e procurar selecionar. Mas a gente vai trabalhar mesmo com isso aqui, importar e exportar para esta aula. A gente vai trabalhar com atributos export to CSV file, mas também podemos dar uma olhada nesse geometria. Acho que nada impede da gente dar uma olhada nisso aqui. Vamos até dar uma olhada aqui. Isso. Agora, voltando aos slides. O MMQGIS lembra um canivete suíço. É multiuso, dá para fazer várias coisas. Desde que com as configurações adequadas e com os ingredientes corretos. Como exportar? Antes de exportar em formato CSV, para que faríamos isso? Como dissemos antes, para manipular de forma mais direta os dados alfanuméricos e retransformar para o QGIS, desde que o CSV contenha os valores das coordenadas. Então é importante que tenha esses valores numéricos das coordenadas, ou projetada em metro, ou geográfica em ângulo, formato de ângulo, em graus decimais, por exemplo. Agora vamos ao QGIS. Aqui no QGIS temos esta camada com os municípios do estado de São Paulo, em 4674. Podemos vir a MMQGIS, importar e exportar. Aqui temos os atributos. E com Shift e a seleção podemos destacar todos. Uma vez feito isso, o delimitador ponto e vírgula, vírgula ou espaço.
o marcador de decimais, vírgula ou espaço, e o que termina a linha, CRLF ou LF. Vamos deixar do jeito que está. E ele pode salvar aqui. Vamos salvar aqui. Temporários CSV. E aplicar. Pronto. Uma vez feito isso, eu posso vir aqui, abrir. E aqui está. Veja que corresponde a cada um dos elementos da tabela de atributos. Vou fechar aqui. Cada um desses elementos, ID, CD, GEL, CODE, M, NM, munícipe, área e densidade, com todos os dados. E aqui estão. Aparentemente está tudo completo. Podemos fazer manipulações por aqui e depois voltar para lá com as coordenadas. Agora, uma coisa extra que eu quero mostrar Geometry Export to CSV File. Tem os nodes e os atributos. Vamos aqui. Colocar aqui. E os atributos. E vamos ver se ele faz. Nesse caso demora mais um pouco, porque são as geometrias também. Ele vai de 20 em 20. Em caso de uma camada com muitas ocorrências, ou seja, com muitos registros de feições, aí já não é tão indicado assim, dependendo da sua necessidade, evidentemente. Talvez ele esteja exportando em WKT, a parte geométrica, por exemplo. Voltando aqui, temos essas características, em que são programas gratuitos, como o Notepad ou Sublime, em que você pode baixar depois, se precisar, ou abrir no Excel e manipular no Excel, sendo que a primeira linha é sempre o nome de cada atributo ou de cada coluna, separado por ponto e vírgula, porque foi como nós configuramos, e o separador de decimais, por exemplo, 76.023 é o ponto, em vez da vírgula. Isso pode ser alterado também, ajuda na edição. Às vezes há um atraso na interface, nessa parte aqui que aparece os dados. Ele continua fazendo, veja que ele terminou. Vamos ver se ele realmente fez. Os nodes e os atributos. Vamos ver o que tem aqui. Aqui são as coordenadas. Ele de fato colocou as coordenadas aqui. E os atributos. Esse foi mais completo, porque ele não exportou apenas os atributos, ele exportou também as coordenadas em graus decimais. Com isso, você pode fazer alguma junção, ou aqui manualmente, ou provavelmente também no MMQGIS. Vamos ver aqui. Atributos join, provavelmente com alguns dos elementos do combine, da função combine. Talvez haja como fazer mais facilmente a criação de um CSV único com as coordenadas geográficas e os atributos alfanuméricos. Mas também é possível copiar e colar pelo próprio ambiente do Notepad ou do Excel, ou do Sublime, que é outro aplicativo de texto. Então, pessoal, basicamente é isso que eu quis mostrar. Você pode depois vir com CSV com as coordenadas geográficas ou UTM, gerenciador de fontes de dados livres, e aqui, depois de toda a manipulação, de toda a edição, em texto delimitado, onde tem esse apóstrofo, você puxa o arquivo e transforma novamente nesta imagem aqui com
a tabela de atributos nova, já depois que você editou. Então é isso, até mais, até a próxima semana, tchau.